Olá, meu nome é Carol Nascimento e hoje eu vim trazer uma mensagem do coração de Deus para você. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está te convidando para desfrutar da paz que Ele te entrega no caminho. E se você chegou até aqui, eu gostaria que você, por favor, curtisse o vídeo e se inscrevesse no canal, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para outras pessoas. E eu tenho certeza que tanto Deus quanto você deseja que essa mensagem alcance mais pessoas. Eu queria começar essa mensagem falando sobre os discípulos a caminho de Emaús. Uma história que está registrada lá em Lucas 24:13. Se você quiser, depois você pode ler um pouquinho, mas eu vou falar de maneira geral. Tinham dois discípulos, dois seguidores de Jesus que estavam indo a caminho do povoado de Emaús. E nesse caminho, esses discípulos estavam conversando sobre as suas frustrações. Afinal, eles tinham seguido Jesus com tanta fé de que ele libertaria o povo de Israel e de repente Jesus havia morrido. E ali eles começam a discutir, contar as suas tristezas, diante de uma situação tão terrível. O nosso libertador morreu. O que eles não imaginavam aconteceu. Jesus aparece para falar com eles. Mas veja bem, eles estavam tão distraídos com suas dores e angústias que eles não conseguiram simplesmente desfrutar da presença de Jesus no caminho. E aí quando chega no final, eles convidam Jesus para entrar com eles na casa e ao partir o pão e dar graças, os olhos deles se abrem e eles conseguem perceber que Jesus está ali. Mas nesse momento, Jesus, ele sai do ambiente. Esses homens só estavam pensando nas suas frustrações e externando isso uns com os outros. Aquelas pessoas estavam vendo a morte de Jesus como uma derrota, mas na verdade, a morte de Jesus representava a grande vitória do sacrifício que foi feito na cruz, e um evento maravilhoso iria acontecer dias depois, que era o Pentecoste, que o Espírito Santo ia descer e agora habitar dentro das pessoas que seguiam Jesus. Mas as dores tapavam os olhos daquelas pessoas para enxergar que aquilo era simplesmente um processo doloroso, mas necessário para que algo maior se cumprisse. E muitas vezes é assim que acontece em nossa vida. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Existe algo muito maior que Deus está fazendo, mas você está focado em suas dores, em suas frustrações. Você não olha para Jesus. Mas veja bem, assim como Jesus foi paciente em debater e em explicar para aqueles discípulos no caminho de Emaús e em se revelar para eles depois, Jesus tem toda a paciência com você. Agradece a Ele nesse momento por isso. E Ele está aqui através desse vídeo, inclusive, tendo paciência e falando com você para você descansar o seu coração e curtir a presença dEle, que Ele te entrega todos os dias, hoje, inclusive agora. Pare um pouco de se distrair com tantas preocupações e tantos anseios das promessas que Deus te entregou. Desfrute da presença de Deus. Quando eu estava ansiosa, uns dias atrás, eu fiquei me perguntando como eu conseguiria realmente desfrutar da presença de Deus. Porque não é assim, A gente não tem consciência que tem que descansar imediatamente, a gente descansa. Mas aqui a história vai contar que depois que Jesus se revelou àqueles discípulos, eles voltam, se encontram com os 11 e nesse novo momento Jesus aparece de novo agora para mais pessoas. E nesse novo aparecimento de Jesus, novamente os pensamentos e as emoções tomam esses discípulos, E aí no verso 38, Jesus vai dizer assim: por que vocês estão tão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que eu sou o mesmo. Então, depois que Jesus pede para eles olharem e eles se centralizam e colocam os pensamentos no lugar, Jesus dá orientações para eles. Jesus diz: fiquem em Jerusalém. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus continua sendo o mesmo. Olha, Ele está dizendo para você: olha, eu sou o mesmo, olhe para mim. Controle seus pensamentos e as suas emoções e olhe para Jesus, que é o mesmo que lá no passado acalmou seu coração, é o mesmo que já te deu algumas orientações que talvez você tenha esquecido, e Ele vai dizer para você o que você deve fazer.
É assim que você acalma o seu coração. Não sou eu que vou te dar as orientações que você precisa, mas Jesus vai te dizer: permaneça nessa cidade, permaneça nesse trabalho, ou então rompa com essas pessoas, saia desse ambiente, até que um dia você chegará nas promessas, nos propósitos que Deus já te entregou. Não é pensando no futuro, não é se preocupando com a situação atual que você vai chegar onde Jesus quer que você chegue, mas é ouvindo Ele, olhando e confiando que Ele continua sendo o mesmo, que você vai acalmar os seus pensamentos. Dito isso, antes de me despedir, só tenho uma pergunta para te fazer. O que você precisa fazer para as escamas dos seus olhos espirituais caírem e você conseguir olhar mais para Deus do que ser tomado pelos seus pensamentos e suas frustrações? Jejuar, orar, abrir mão de algo ou obedecer? Eu não sei, mas eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo já falou no seu coração. E se esse vídeo alcançou o seu coração, que tal você compartilhar e fazer ele alcançar o coração de mais pessoas? Um beijo e até a próxima.